Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. E o menino crescia e se fortalecia, tornando-se pleno em sabedoria, reportou São Lucas sobre o menino Jesus. Isto é certamente o sonho de todo pai e mãe, desejando ver o filho saudável. Mas nem sempre um tal desejo segue o seu caminho como este. O casal Dario e Lucila, cuja trajetória turbulenta com o filho Enzo, tem muito para nos dizer a este respeito. Começa agora o Gente de Fé. É muito bom ter você comigo, é muito bom ter você com cada um de nós que nos reunimos agora no programa Gente de Fé. E como eu gosto de dizer, aqui é a nossa sala de estar, onde nós conversamos sobre as coisas de Deus. Não é o programa Buscando as Coisas do Alto, que nós acompanhamos todas as segundas-feiras com o saudoso Padre Léo, mas é um programa, sim, que nós falamos das coisas do alto, das coisas de Deus, que acontecem no concreto do dia a dia. Esse é o programa Gente de Fé. Seja muito bem-vindo. Eu não posso hoje convidar você para sentar na poltrona do nosso estúdio, mas você, onde você está agora, você se acomode. E por que eu não posso? Porque hoje eu tenho a alegria de ter dois convidados aqui no estúdio, Dário e a Lucila. Sejam bem-vindos. Obrigado, Padre Anderson. Que alegria ter vocês aqui. E vocês que trazem de experiência de fé, me contem um pouquinho de onde vocês vêm, quantos anos de casados, estou vendo aí a aliança, né? O que vocês me trazem um pouquinho da vida de vocês, de como começou essa união, para depois nós falarmos das consequências e daquilo que são as experiências ainda mais fortes de Deus na vida de vocês. Bem-vindo. Quem começa? Eu posso começar. Nós nos conhecemos há 26 anos atrás. Temos 20 anos de casado, né? Foram 6 anos entre namoro e noivado. Nos conhecemos de uma forma até irreverente, que eu jogava bola e ela ia assistir o time do irmão dela jogar. E nos conhecemos ali e começamos a namorar, né? Namoramos alguns anos e resolvemos ficar noivos e nos casamos. Foi um início esportivo. Isso. Você jogava, aí ela ia acompanhar o irmão, isso. É isso? Aí, ali naquelas performances todas tuas... paixão à primeira vista. Ela apaixonou-se. Apaixonou, padre. Foi assim mesmo, Lucila? Foi, Padre Anderson. Foi assim mesmo. E como ele disse, foi amor à primeira vista. E dali nós começamos a namorar, né? Noivamos e nos casamos. Vocês são natural de onde? Nós somos natural de São Paulo. São Paulo, capital. Moram em que lugar da grande São Paulo? Taquera, Zona Leste. Taquera, Zona Leste. Muito bem. E ali começaram a namorar, casaram, são 20 anos de casado já. 20 anos de matrimônio. E é sempre bom enfatizar isso, porque muitas pessoas, claro, todas as vocações têm as suas dificuldades, têm os teus desafios, né? Seja no matrimônio, seja na vida religiosa, seja no sacerdócio, enfim. Mas é possível, não é? Vocês estão há 20 anos juntos, né? Muitas lutas, com certeza, muita água já passou por baixo dessa ponte, mas já são 20 anos. E são jovens, né? São jovens. Obrigada. E, Dário, esse casamento, né, há 20 anos que aconteceu. Claro, não é um encontro de casais aqui, né? Mas o que a Lucila melhorou e o que ela mudou? Peguei você de surpresa. O que ela mudou na minha vida? O que ela mudou na sua vida? Eu acho que ela transformou a minha vida no momento em que ela me apresentou Jesus. Isso mudou a minha vida radicalmente.
Por quê? E foi quando ela nos colocou no encontro de casais com Cristo. Antes você não tinha uma experiência religiosa? Não tinha nenhum conhecimento com relação às doutrinas e com relação a Jesus. Eu conhecia, óbvio, mas eu não me aprofundava, não tinha essa vontade. Não tinha nenhuma religião? Vontade. Não. E ela me fez com que eu me interessasse, ela marcou para que nós fizéssemos o encontro de casais. Isso já com quanto tempo de casados? Acho que com 2 anos. 2 anos de casados. 2 anos. 2 anos. E a princípio eu não queria, né, porque eram 3 dias, eu não sabia, aí eu falava, vou ficar 3 dias dentro do... Vai perder o futebol? Não, eu falei não. Foi bem assim, Foi. E eu cheguei em casa, eu não sabia que ela tinha feito isso. Eu cheguei em casa, o casal que foi nos visitar estavam lá. E aí eu não tinha o que fazer, né? Eu não vou... Eu falei, não, tá bom, eu vou participar. E ali foi a mudança. A chave virou ali. Foi no 3º dia do encontro que eu me dei conta do que era realmente Deus, Jesus, e o que eu precisava para mim era aquilo. E ali mudou. Então eu acho que esse foi o maior... benefício que ela trouxe para minha vida, assim, fora os meus filhos, óbvio, mas foi essa apresentação que ela me fez, a Jesus, ela me apresentou esse Deus. E o que melhorou? O que ela, nesses 26 anos, 26 né, de convivência, nesses 26 anos, o que ela melhorou? O que você percebe, assim, que algo que já era bom e que está melhor ainda hoje? Eu acho que a maturidade dela. Ela cresceu muito como pessoa. Espiritualmente, eu não posso falar muito, porque ela sempre foi luz para mim. Mas eu acho que isso, a maturidade dela. Lucila, e você? Em que o Dário mudou na sua vida e o que ele melhorou com a sua presença na vida dele? A mudar minha vida foi no sentido dessa maturidade que ele já tinha e eu ainda tinha que aprender, né? Então ele trouxe isso, essa responsabilidade de pai, de esposo, né? Então isso com o tempo me fez melhorar e eu fui aprendendo que, como ele falou, o lado religioso para mim sempre, eu tive muita perseverança, né? Sempre muita vontade de estar sempre muito na igreja, né? Tudo que eu tinha que fazer, teria que voltar à igreja. E ele não tinha isso. Então, como é que era isso? Porque muitas pessoas devem estar nos acompanhando em casa e vivendo experiências parecidas com essa. E nós, padres, também temos muitas pessoas que chegam para nós, padre, o que eu faço? A minha esposa não me acompanha. Padre, o que eu faço? Meu esposo não me acompanha. O que aconteceu? Porque ele foi muito objetivo em dizer o que mudou na vida dele. Foi o seu apresentar Jesus para ele. O que você fez? Foi só o convite, né? O calos no joelho, de rezar por ele? Como é que foi isso? Porque isso mesmo, até para as pessoas que estão nos acompanhando, que pode estar isso. Meu marido não me acompanha, minha esposa não me acompanha, porque tem os dois lados. Sim. Né? Qual que foi a sua experiência em relação a isso? A oração, padre. A oração e crer nesse Deus, que é um Deus do impossível, do milagre, né? Então, Dario, né, vivia coisas do mundo, e aí a gente, Senhor, mas, né, tem que ser Ele, se for Ele, que o Senhor me dê a sabedoria, o discernimento, esperar no tempo do Senhor, que foi nisso que eu acreditei, né? E diante da oração, né, o jejum, né, acreditar que Deus transformaria a vida do Dario. E assim aconteceu. Né? Então, a oração foi não desistir, padre. Foi rezar, confiar e esperar o tempo de Deus. Né? E assim nós somos muito felizes nesses 26 anos. Então, não pode desistir jamais. A oração ela tem que ser diária, ela tem que ser a todo tempo. Né? Tem que se dobrar e confiar na presença do Senhor. Maria tem que estar à frente, tem que rogar por nós. Tendo o texto na sua mão, né? Sim, sou muito devota de Nossa Senhora, padre. Então, assim, eu sabia que jamais o Senhor ia me dar o Dario e não cuidaria dele para mim, né? E que Maria ia me ajudar, né, a ser a mulher sábia, como ela sempre foi exemplo para cada mulher. Então, foi assim que aconteceu. Perfeito no que você disse. E eu digo a você também, repetindo
o que a Lucila disse. Se Deus te dá alguém, te presenteia com alguém, tenha certeza que Ele vai cuidar. Às vezes o outro é um pouco cabeça dura, né? Mas eu gosto de dizer que ninguém entra no coração do outro se não for por Jesus. Porque é só Jesus que tem a capacidade de mudar as pessoas. Então, se você está aí nesse dilema, não tenha dúvidas. Se Deus tem alguém para você, claro que Deus também respeita a nossa liberdade. Ele vai cuidar, que foi o que a Lucila disse. Mas aí casaram, né? Felizes para sempre. E aí logo veio a primeira bebê. Veio com quanto tempo depois a Thalita, que é a primeira filha de vocês? A primogênita. Thalita com 4 meses de casado, né? Aquele sonho da mulher de realmente ser mãe, né? Então Thalita veio e é a nossa bênção. Né? Hoje está com quantos anos? 19 anos. 19 anos. 19 anos. E é uma bênção na nossa vida, na nossa família. É uma filha que é um orgulho para nós, padre. Também é uma menina religiosa, também já foi coroinha, né? Também serve as coisas do Senhor, participa também das coisas da paróquia, né? Então, hoje já está numa faculdade que Deus está presenteando nossa filha. Ela está fazendo faculdade de? Medicina. Medicina, uau. E também foi um presente do Senhor para nós, o quanto Ele cuida da nossa família. Quando nós somos fiel no pouco com o Senhor, Ele nos concede muito, padre. Então, a nossa filha é para nós orgulho. Orgulho de uma moça, né, fiel no caminho do Senhor, né, e obediente aos pais. Ela deve estar agora, com certeza, assistindo o programa e deve estar, assim, se enchendo, porque ouvindo a mãe dizer assim, o pai deve ser muito bom, sempre muito bom, né? E aqui é algo que precisa ser dito, né? Os pais precisam corrigir, claro, os seus filhos quando eles estão errados, mas também precisam elogiá-los, precisam reconhecer quando eles também fazem as coisas certas e são pessoas de bem, como vocês disseram. E depois veio o Enzo. O Enzo é o segundo filho de vocês. Mas o Enzo veio bem depois, não foi? O que aconteceu? Anos. 12 anos depois. 12 anos. Vocês tentaram, vocês não tentavam mais? Já era uma... Como é que foi assim esse intervalo de tempo? Porque a Thalita, então, ela já tinha 11 para 12 anos. Isso. E aí depois veio o Enzo. Como é que foi? Esses 12 anos, era uma expectativa? Aconteceu alguma coisa? Nós tínhamos essa ideia de termos o segundo filho, né, mãe? Sim. Mas nós esperamos o tempo passar mesmo, até para... Eu acho que a Thalita foi um aprendizado para a gente de ser pai e ser mãe, né? E nós esperávamos mesmo o tempo passar, e aí a Thalita começou a nos cobrar muito isso. Eu quero um irmão, eu quero uma irmã, eu quero um irmão, eu quero uma irmã. E a gente ficava, calma, Thalita, só no tempo de Deus, aguarda que um dia vai vir, Thalita, né? E ela ficava, né, mãe? Todo mundo tem irmão e eu não tenho. E aí a gente resolveu, vamos tentar, né, ter um segundo filho. E ela tomava a medicação, ela falou, amor, eu vou parar e a gente vai tentar ter o nosso segundo filho. E aí aconteceu, né, bem? Sim. Aí Deus foi muito rápido. Nós decidimos um mês, no outro mês eu já estava grávida do Enzo. E mais uma vez o Senhor, Ele jamais abandonou um justo seu, um servo, e nos presenteou com o Enzo, né? E Enzo nasceu prematuro. A gestação dele já não foi muito fácil, né? Eu tinha pressão alta, fazia uso de medicação. Na primeira gravidez você não teve foi nenhum problema, as coisas foram tranquilas? Sim. Mas aí quando o Enzo já tinha essa situação? Já tinha esse problema de pressão alta, mas fazia controle. Entrei em trabalho de parto prematuro com 31 semanas, o médico orientou o repouso. 31 semanas seria em torno de 8 meses. Isso, né? 28 semanas, 7 meses. Então, estava aí caminhando para o 8º mês e
E daí eu fiquei de repouso, me afastei do serviço, né? E saber, entender o que estava acontecendo, né? Eu sou enfermeira obstetra, né? Trabalho no Hospital Santa Marcelina do Itaim, que é um hospital religioso, né? Qual também sou extremamente feliz em trabalhar lá. E fiquei de repouso do meu filho e, mais uma vez, entreguei nas mãos do Senhor. Pedi para o Senhor deixar Enzo comigo. Eu não queria perder o meu filho. E desculpa cortar, mas até então a gravidez ela correu tranquila. Os 7 primeiros meses foi tranquilo. Foi, só o controle da pressão mesmo, né? Da pressão alta, o uso da medicação. Você usa medicamento controlado, né? Isso, para pressão. Regular para poder controlar a pressão. Perfeito. Sim. Mas aí aguentei até 35 semanas. Aí passei mal à noite e fomos ao médico, ao hospital, né, amor? E aí o médico fez um ultrassom, ele constatou, né, uma centralização que é uma resolutividade disso. Tem que tirar o bebê, ele precisa nascer de parto cesariana. Sim. Então, com 35 semanas. 35 semanas, padre. E Enzo nasceu bem. Eu sempre falava para ele, amor, vê a nota dele, que é a nota do Apgar, né? Vê que nota que Enzo nasceu. Ele falou no meu ouvido, 9,10, amor. Eu falei, que bom, graças a Deus. Mas eu via que Enzo não chegava para mamar, né? Fui pro quarto e ele não chegava. E aí foi quando ele chegou em mim e falou assim, olha, Enzo precisou ir para a UTI. Só uma curiosidade. Ele nasceu no mesmo hospital que você trabalhava? Trabalha, não? Não. Operava num outro hospital. Ah, ok. Isso que fazia acompanhamento do pré-natal. E ele falou para mim, né, tem que nascer. Então, o Enzo acabou indo para UTI quando meu marido me falou. E eu falei, mas o que aconteceu com ele? Aí ele falou, é que ele teve um pouco de desconforto respiratório, mas está tudo bem com ele. Né? Eu falei, eu quero descer para ver meu filho. E quando eu cheguei na UTI, Enzo estava dentro de uma incubadora, na UTI neonatal. E foi aonde me bateu o medo, né? Eu entendi o que estava acontecendo com ele, né? Ele não estava entubado, mas ele estava num equipamento chamado CPAP, que dá um suporte, né, para esse bebê do desconforto respiratório. E a gente mal conseguia ver o rostinho dele, né? Por conta do equipamento, né? E ele também teve uma icterícia neonatal. Só para quem é leigo, né? Entender... É um aparelho que auxilia no aparelho respiratório. Isso, auxilia nesse desconforto. Na respiração. Por ser prematuro. Ele precisa desse auxílio. E não é normal acontecer o que aconteceu, mesmo sendo com parto prematuro. Ou é normal acontecer esse problema de respiração? Pode acontecer devido à prematuridade. Embora nós chamamos de um prematuro tardio, né, que prematuro mesmo até 28 semanas. Ele nasceu com 35 semanas. Com 35, isso. Mas tem uns que não precisam, vão direto, né, para o quarto com suas mães. Mas Enzo precisou desse suporte. E ele ficou ali dentro daquela UTI durante 11 dias. Foram 11 dias, mas esses 11 dias, assim, parecia uma eternidade, Padre Anderson. Não passava nunca. Deixa eu perguntar, porque assim, eu não sou pai, né? Pai fisicamente, sou pai espiritual, Sim. mas eu sempre intuí que o pai sente-se pai quando tem a criança, o seu filho nos braços. Diferente da mulher. A mulher já vai exercitando ali a sua maternidade biológica, inclusive desde o momento em que a criança começa a se desenvolver dentro dela. Mas o pai sabe que é pai, mas aquela, digamos assim, aquela missão recebida é quando a criança está nos braços do pai. Pelo menos eu intuo que seja assim. Você sabia que você era pai do Enzo já desde o momento que vocês se descobriram grávidos, vamos dizer assim. Porém, o Enzo ele não foi para os seus braços como pai. Como é que foi isso para o pai? A mãe eu vou perguntar depois, porque ela já foi entrando ali, eu imagino a dor de uma mãe. Sim. E uma mãe ainda sabendo, né, como você me disse, você é enfermeira, então você sabe. Nasceu, a criança vai para os braços da mãe, e o Enzo não foi. Não foi. Mas segura. Como é que foi
saber disso? Foi uma experiência, assim, eu não vou dizer ruim, porque depois eu tive ele nos meus braços, mas foi diferente, porque com a Thalita aconteceu o que é normal, né? Nasceu, ela veio para meus braços. E desde o princípio, porque quando eu saí do hospital, que ela ficou lá, já tinha feito o parto, e eu fui para casa buscar as coisas, porque nós não fomos ao hospital para ela ganhar o bebê, ela foi fazer um exame e acabou ganhando o bebê. E quando eu cheguei na porta de casa, meu telefone tocou do hospital falando que ele tinha ido para a UTI. E que Entendi. era para me levar outras coisas, não o que eu ia buscar. Ali já foi um choque para mim. Porque era uma situação nova, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Né? Porque quando você fala a palavra UTI, Você já imagina. vem uma série de coisas na sua cabeça. Então eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo com ele. E ao chegar lá, eu tive essa nítida sensação de que estava muito errado, tinha alguma coisa muito errada e eu não podia fazer nada. Né? O que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada a não ser aguardar. E eu também tive o papel de dar a notícia para ela que ele estava lá. Falaram primeiramente a você. Para mim, Até porque você estava num processo de pós-cesárea, né? Vamos dizer assim. E eu tive essa missão de entrar na sala, né, no quarto onde ela estava, e conversar com ela, porque fui eu que fui lá conversar com ela, né, para dar essa notícia para ela de que ele estava na UTI. E aquele ambiente que quando nós descemos lá na UTI, que eu não sabia nem qual era o meu filho, porque todas as crianças que ali estavam algumas entubadas, outras com aparelhos ligados na cabeça. Eu não sabia nem qual era o meu filho. Entendi. Então, foi uma situação muito complicada, padre. Foi difícil. E eu acho que se eu não tivesse o Deus que ela me apresentou, eu não sei qual seria a minha reação naquele momento. Foi muito difícil. Bem difícil mesmo. Não ter essa sensação de poder sair com ele dali, porque até a nossa família cobrava, né? Quando que ele vem, né? Quando que ele vem? Foi difícil. Porque além da situação que você já vive, e ainda tem isso, né? Mesmo que seja como uma forma de preocupação, mas existe a cobrança, né? Sim. Foi para a maternidade, o bebê nasceu, mas cadê o bebê? Lucila, o Enzo ficou lá até quando? Ficou 11 dias, padre. 11 dias. 11 dias. Na UTI? Na UTI. E depois ele já recebeu alta ou ele ainda tem que ficar alguns dias no hospital? Não, fomos para casa. Fomos para casa, mas essa aflição de ele permanecer dentro da UTI, a gente não saberia por quanto tempo. Como é que foi? 11 dias, porque foram 11 dias em que, mas eu acho, ele ficou ali na incubadora. Correto. E quando foi que você teve o seu filho pela primeira vez nos braços, sem aparelho? Como é que foi? Então, isso aconteceu no 9º dia, né? 9º dia. 9º dia, quando eu pude pegar para tentar amamentá-lo. Você ainda em recuperação da cesárea, com Sim. todo esse processo, tendo que estar ali, você ficou ali no hospital também? Que aí todas as vezes que eu entrava, né, adentrava dentro daquela UTI, eu, né, fazia a higienização das mãos, tudo. Quando eu colocava minhas mãos dentro da incubadora, eu começava a cantar alguns louvores para ele. E eu tenho certeza que meu filho sentia, porque a saturação dele elevava, né, ali olhando naquele monitor. E meu marido é testemunha disso, a gente cantava os louvores para ele, e era ali que eu me fortificava, padre, sabendo que... E eu pedi ao Senhor, eu falei... E você entendendo tudo que significava aqueles numerozinhos Sim, ali. E eu pedi para o Senhor, eu falei, Senhor, não importa o que aconteça com o Enzo, eu te peço, não tira Enzo de mim. Eu pedi isso para o Senhor. E foi na oração, mais uma vez, crendo que Deus ia me dar Enzo para cuidar, né, para amar. E no 9º dia eu fui amamentá-lo, mas ainda, né, muito pequeno, indefeso, prematuro, com suas dificuldades, né. Então, no 11º dia foi quando ele recebe alta e nós levamos ele para nossa casa, né. Foi uma festa, já estava todo mundo esperando. Ansiosos pela chegada do Enzo. Do Enzo Rafael. Enzo Rafael. O pai dele registrou. Até
O próprio nome, né? Rafael, Deus cura. Deus cura. É, isso. E a Thalita, ela conseguiu vê-lo na UTI também? Como é que... Na UTI não, padre. Não. Ela só foi ver o irmão depois de 11 dias. Sim. Cada pessoa que vem até esta sala, eu tento me colocar no lugar dessas pessoas, né? Para tocar na experiência de Deus das pessoas que passam por essa sala, eu também tento buscar viver o que isso. E eu fico imaginando a dor de vocês nesse sentido, de ter um filho, de ter sido um filho planejado, vamos dizer assim, né? Porque vocês vamos tentar, claro, com toda a insistência da Thalita, né? Quero um irmão, quero irmão, quero irmão. Vocês aderiram, né? Deus permitiu, porque filho é sempre dom. Permitiu. Deus permitiu. Mas a dor, a aflição, a angústia do filho que não vinha para os braços de vocês. O que você já pediu para Deus e não saiu como você queria? Já parou para pensar? Deus é perfeito, Deus sabe de tudo. Mas qual foi o seu pedido? Que Deus atendeu, mas atendeu de uma maneira diferente. Nós vamos por um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós vamos entender por que eu estou fazendo essa pergunta. Mas fica pensando um pouquinho. O que você já pediu para Deus? Que Deus deu, mas diferente do que você pediu. Não saia daí, nós voltamos já com Gente de Fé. É muito bom ter você comigo, é muito bom ter você conosco nessa nossa sala de estar para conversarmos sobre as coisas do alto, para conversarmos sobre as experiências de Deus na vida das pessoas, que é justamente estas experiências que nos fazem gente de fé. Eu terminei o primeiro bloco, eu estou conversando com o Dario, né? Até então eu estava te chamando de Dário, aí a sua esposa repetiu várias vezes, eu aprendi a chamar o seu nome, Dario, e a Lucila, e deixei uma pergunta no ar, uma pergunta provocativa, como eu sempre gosto de dizer. O que você já pediu para Deus, que Deus atendeu, mas que veio de forma diferente? Ou que não veio conforme os seus planos, mas que veio conforme os planos de Deus? Já parou para pensar? É justamente isso que nós vamos conversar agora. Casados, hoje 20 anos de casados, né? 2 filhos, a Thalita Santana e o Enzo Rafael, né? O Enzo, ele nasceu com 35 semanas, 11 dias de UTI, neonatal, volta para casa, vida que segue, seguindo bem, né? Vivendo como uma criança tranquila, serena, mas aconteceu alguma coisa. O que aconteceu? Na verdade, assim, foi tudo como o senhor falou, tudo dentro da normalidade, né? Porém, no aniversário de 2 anos dele, eu não percebi, porque assim, para mim estava normal, né? Mas ela percebeu que ao cantar o parabéns, ele colocou as 2 mãos no ouvido. Entendi. E ficou bem nervoso, né, bem? E ela percebeu isso. No aniversário, desculpa, no aniversário de 2 anos, então já tinham se passado 2 anos. 2 anos. E até então normal. Vocês, tranquilo. Com 1 ano e 8 meses, ele começou a balbuciar algumas palavras, que é o que a gente espera, né, de uma criança. Então ele falava Ted, que era o nome de um cachorrinho que nós tínhamos, mãe, pai, tinha um olhar fixo em nós, né, assistia a televisão, olhando, tudo dentro da normalidade, como o padre mencionou. E no aniversário dele de 2 anos, ele começou a tampar os ouvidos,
né? Ele não, aquele barulho estava irritando ele. Mas antes dessa festa de 2 anos, Enzo começou a ter alguns comportamentos que nós não estávamos acostumados a ver. Ele começou a olhava o teto, adorava o ventilador do teto, aquilo que rodava, os movimentos repetitivos. O carrinho, ele não brincava com o carrinho de uma forma funcional, como outras crianças. Ele brincava com o carrinho... De cabeça para baixo. Girando aquela Girando rodinha. as rodinhas. A tampa da panela era para girar, né? Então, começou a ter alguns comportamentos que nós não esperávamos. E aí eu, como mãe, comecei a perceber, como mãe, como um profissional da saúde, né? E aí eu comecei a ler sobre algumas possíveis síndromes, algumas possíveis patologias, porque eu vi que Enzo começou a ter uns comportamentos que ele não tinha anteriormente. Até então vocês, creio eu, faziam os acompanhamentos normais, e médicos, e pediatra, tudo, correto. E eles diziam, tá tudo normal, não davam nem digamos assim, uma suspeita de alguma coisa, mas você, no caso, Lucila, como profissional da área e que estava com o seu filho o tempo todo, você foi percebendo alguma coisa. Sim, padre. E foi daí que eu comecei a ler muito sobre o assunto, né? O autismo, porque Enzo começou a se isolar. Entendi. E começou a preferir ficar sozinho. Ele começou a preferir não olhar mais nos nossos olhos. Quando nós chamávamos várias vezes Enzo, Enzo, como se ele tivesse um déficit de audição. Nós sabíamos que não, né? E nós corremos a muitos médicos, padre. A muitos médicos, neurologistas. E o tempo todo, assim, os exames eram feitos, foram feitos eletrocefalograma, exames de sangue, todos esses exames não constavam nada. De audição, né? Ubera, sedativo. E nisso foram muitas portas, padre. Muitos neurologistas. E nada até então dava resultado nenhum. Todos eles davam como se o Enzo fosse normal. Uma criança sem nenhum tipo de enfermidade, vamos dizer. Sim. Mas, incansavelmente, eu já estava me preparando. Eu também esqueci de mencionar, mas eu sempre amei muito portadores. Né? Assim, foram crianças que eu também já fui professora e eu tinha na minha vida um desejo de tê-las na minha sala de cuidar. Então eu vejo que Deus ele vai cuidando de cada detalhe sem que nós possamos sequer perceber, padre. Eu já sabia que o Senhor tinha me escolhido. Eu não tinha dúvida disso, não só a mim, como o meu marido e a nossa família. Mas mesmo percorrendo todos esses médicos, estudando, sabendo que é um tratamento muito caro, o nosso país ele não tem preparo para o portador do TEA, que é do transtorno do espectro do autismo. E deixa eu só voltar um pouquinho, até para que as pessoas possam entender. Então, quando é que foi constatado? Então, que vocês estavam com suspeita. Suspeita. Até então, uma suspeita. Faziam o acompanhamento médico, foram para os exames e até então não diagnosticava nada. Nada. Né? Mas quando foi diagnosticado? Aos 4 anos de idade. Ou seja, vocês começaram a perceber alguma diferença com 2 anos de idade. Você percebeu um pouquinho antes, você com 2 anos de idade. Isso. Então foram 2 anos nessa luta de descobrir, de perceber. Foram, mas eu pedi muito a Deus que nos desse sabedoria. Eu falei, Senhor, nos dá sabedoria, porque nós sabemos que para o portador do autismo, um dia para ele é muito significativo. Então nós levamos Enzo numa clínica, né? Aqui mesmo na Vila Mariana. E nesta clínica, né, a responsável disse, olha, eu não posso dar um diagnóstico, mas o tratamento é para o portador do autismo. Vale a pena começar a investir no Enzo. Então, assim, o meu mundo foi onde o Padre Anderson foi o ápice da minha fé. De um berço católico que eu sempre vivi, foi aonde eu realmente falei, Senhor,
eis-me aqui. Faça de nós a tua vontade. Se essa é a nossa missão, que o Senhor nos dê Enzo para amar e para cuidar. E aí começou a nossa peregrinação com Enzo nos tratamentos de fono, de terapias. Com 4 anos de idade, ele falava alguma coisa? Não mais. Ele Não perdeu mais. a fala. Perdeu tudo. Então, até então, ele balbuciava, como vocês disseram, até 1 ano e pouquinho, né? 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses, sim. Balbuciava já algumas coisas. Mas aí ele perdeu a fala. A gente costuma dizer que ele dormiu típico e acordou atípico. Porque no outro dia, ele já... Tudo aquilo que ele tinha de uma criança normal se perdeu de um dia para o outro. No outro dia, ele já não falava mais com a gente. Você chamava ele, você tinha que ir lá mexer com ele. Você podia ficar 10 minutos falando Enzo, 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 Enzo. Do jeito que ele estava, ele ficava. Ele não olhava para você. Se ele tivesse sentado no chão, ele ficava ali sentado no chão. E a medicina explica isso? Porque, pelo que eu... Claro, eu não sou um expert nesse assunto. Não tenho, aliás, pouquíssimo conhecimento nesse assunto. Mas o pouco que eu conheço, a criança já traz sintomas desde o nascimento, vamos dizer assim. No caso do Enzo, ele foi perdendo aos poucos, ou seja, ele foi se enquadrando no autismo, se diz assim, né? Ele foi se enquadrando aos poucos. Então ele tinha a fala, ele perdeu a fala, né? A audição dele, como vocês dizem, a audição se tornou muito agressiva, né? Então as coisas foram mudando conforme ele foi crescendo, conforme os dias, os meses foram passando. E como você mesmo disse, Dario, de um dia para o outro, praticamente, muita coisa mudou. Sim. A medicina explica isso? É assim mesmo que as coisas acontecem? Padre, ainda não se sabe, né? O autismo não tem cura para a ciência. Para a ciência, não. Para a ciência, Enzo seria incapaz de falar qualquer palavra, porque ele também é diagnosticado com uma síndrome chamada apraxia da fala. Então, para a ciência, ele não ia falar mais. 80% deles não têm a fala, juntando essas duas síndromes, a apraxia e o autismo. E eu vim aqui hoje para testemunhar que meu filho, aos 6 anos, hoje ele fala algumas palavras, Padre Anderson. Ele está com 12 anos, 7 anos hoje. E isso é permissão do Senhor. Isso é milagre de Deus. Isso é pela intercessão de Nossa Senhora. Porque foram durante todos esses anos, Padre, todos esses anos, pela medicina que nos apoia, mas acima de tudo isso, foi a fé e saber que Deus escolheu a nós, porque a gente não escolhe como vai nascer um filho. Então, Deus confiou a nós essa missão. E Enzo faz muitos tratamentos particulares, né? E que nós temos o apoio da nossa família, né? Nós temos minha mãe, que abraçou a causa, a avó dele materna. E Deus mudou tudo isso, Padre. O Enzo é uma criança feliz. Ele é feliz todos os dias. Todos os dias. Ele é feliz todos os dias, Padre Anderson. Todos os dias Enzo é feliz. Então tem muitas mães que passam por isso, que só veem o lado da ciência, né? Que está aí para nos ajudar. Mas espiritualmente, pela minha fé, que não é nem do tamanho de um grão de mostarda, o Senhor mudou toda a história do Enzo. Hoje ele fala algumas palavras, hoje ele olha nos olhos, hoje ele não fica mais girando as coisas, né? Então o Enzo está evoluindo. Ele é um autista de grau moderado, não é um autista de grau leve. A apraxia da fala é um outro transtorno que dificulta muito isso, esse desenvolvimento. Essa apraxia da fala é decorrente do autismo? Não. Pode estar associado porque teve que vir junto, mas nem todo autista tem apraxia da fala. E hoje ele fala mãe, Lucila,
Ariro. Thalita, vovó. E meu marido fez uma promessa, Nossa Senhora Aparecida. Sim. Que o dia que nosso filho começasse a falar... A primeira palavra, que eu iria a pé para Aparecida. Cumpri. Saía daqui de São Paulo e foi? Foi. Fez um ano... Vai fazer Vai um fazer ano um ano em agora, maio. dia 21 de maio. Você foi sozinho? Como é que foi no Fui grupo? Fui com um grupo de 20... Fez um ano, né? Fez um ano em maio. Não, maio, abril, maio. É, isso. 21 de maio. Fez. Nós somos num grupo de 22 pessoas. Chegamos lá no dia 24, às 8h30 da manhã. Aí vocês descansavam à noite? Foi direto? Como é que... Nós caminhávamos durante o dia e parávamos às 18 horas, né? Parávamos para almoçar. O caminho ele já tem os pontos de parada para você tomar o café, né? Caminhávamos 14 quilômetros para tomar um café, depois mais 17, 18 quilômetros para almoçar e mais uns 15, 20 quilômetros para parar durante aquele dia. Sim. Aí levamos 4 dias para chegar lá. 4 dias para chegar. Aí dormíamos nos pontos, né? Os postos de combustíveis, esses postos que tem conveniências, a gente dormia no chão mesmo. Havia um colchonete, dormia no chão mesmo. E a cada passo, porque você fez uma experiência de peregrino. É? A cada passo e o motivo pelo qual você estava dando aquele passo, quais eram as suas experiências? O que vinha à tua cabeça? Porque, como vocês disseram, você fez uma promessa à Nossa Senhora que se seu filho falasse alguma coisa, uma palavra, você iria. Ele falou. E não só uma. Né? Como hoje, Thalita, Lucila, mãe, vó, pai, enfim, ele hoje fala mais. Então, se for para contar, você já tinha que... Se fosse uma palavra, uma peregrinação por palavra, você já tinha que ficar... Já tinha dado a volta lá para cá. Mas a tua experiência, porque a motivação era o meu filho falou. Sim. Quais eram as tuas experiências? E qual foi a tua experiência ao chegar lá no santuário? Eu disse para ela, né, que durante todo o caminho a gente se falava e ela trabalhando. E eu disse para ela que cada passo era como se eu tivesse agradecendo a cada instante a Deus ali, porque eu sabia quantos quilômetros eu ia caminhar. Eu sabia o que ia demorar. Daqui para de São Paulo Aparecida, mais ou menos 171 quilômetros. E eu sabia que era muito. Eu não tinha preparo, eu não tinha me preparado para nada. Porque normalmente as pessoas que vão fazer essa caminhada se preparam, fazem caminhadas diárias. E eu não tinha me preparado. Quando eu falei para ela, falou, mas como você nem se preparou? Ela falou, mas eu prometi, eu tenho que cumprir. Eu vou. E fui. E eu acho que a emoção maior, o ápice dessa caminhada foi quando eu cheguei. Porque assim, eu não sabia que para Aparecida tinha tanta subida, viu, para eu descobrir nessa caminhada, viu? Porque de carro você não percebe, mas a pé é terrível. Você está entre a Serra da Cantareira e a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar. Você olha assim, ela não acaba nunca, e vai indo. E a última subida que a gente fez, que ela faz uma curva que é bem numa pedra assim, que é onde você vê o arco da Basílica, ali para mim foi... Eu estava indo bem até ali, quando chegou ali eu comecei a chorar, eu não aguentei, né? Aí comecei a chorar. E um primo meu que foi comigo também. E ali foi muita emoção, porque eu falei, nossa, eu cheguei, né? Eu cumpri o que eu havia prometido. Agradeci demais a Deus por ter me dado essa oportunidade de ter ido lá, pagar essa promessa, e por ter feito meu filho falar. Porque eu tenho, como ela disse, 80% dos autistas não falam. Você tem a oportunidade de ouvir a voz dele, de ver ele pedir as coisas, que até então ele só apontava, né, bem? Tudo que ele queria, ele apontava. Como ele não falava, ele só fazia assim. E você ouvir a voz do seu filho novamente, para mim foi maravilhoso ter ido até lá, porque eu falei, eu vou. Eu prometi, eu vou cumprir isso aí. Foi muito bom, muito bom. É uma experiência de vida que eu vou levar para o resto da vida. E aqui é muito bom nós trazermos também, porque no dia
2 de abril, né, nós celebramos o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, ou simplesmente o Dia Mundial do Autismo, que ela é uma data que serve para ajudar a conscientizar a população mundial sobre o autismo, né, que é um transtorno desenvolvido no cérebro que afeta cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo. E que, infelizmente, existe muito preconceito, existe muita ignorância das pessoas. Eu falo porque a minha irmã também ela é professora, é pedagoga, então ela tem contato, né, diário com crianças, adolescentes, que têm o autismo. Então infelizmente, é preciso se fazer ainda muita conscientização. Sim. Porque, infelizmente, a sociedade que não está preparada é preconceituosa, exclui muitas vezes, ou até mesmo exige alguma coisa que a criança, o adolescente, o adulto não tem condição de dar, né? Ou pede, ou seja, realmente uma conscientização que precisa acontecer. E vocês estão aqui também para isso. Sim. Né? Para louvar a Deus por aquilo que eu achei muito bonito quando a Lucila disse, nós fomos escolhidos. Porque uma criança, um jovem, um adolescente, porque hoje ele está ali entrando na pré-adolescência, vamos dizer assim, com 7 anos de idade, se Deus não escolhe os pais para receber um filho dele, porque antes de vocês serem os pais do Enzo, ele é filho de Deus. Sim. Então, quando Deus envia crianças dessa maneira para o meio de nós, Deus precisa escolher. Então, essa consciência que vocês têm, vocês foram escolhidos para essa missão, para essa missão. E eu não tenho dúvida que é uma missão em que vocês têm o auxílio do Pai verdadeiro dele. Sim. Que é Deus. Então, isso é que precisa também estar muito claro na sua cabeça. São pessoas escolhidas sim por Deus. Ah, padre, mas que Deus malvado é este? Que Deus carrasco é este? Nós não entendemos os desígnios de Deus. Deus é mistério. Por quê? Vocês mesmos disseram, você é uma pessoa que já tinha uma experiência de Deus, de fé, de berço, trouxe o teu marido, foi lá no campo de futebol pegar o marido, trouxe o marido para fazê-lo experimentar e de repente acontece isso. Então é justamente o que precisa ser conscientizado. Mas dentro de tudo isso, o Enzo, como é o Enzo? O Enzo, ele é um anjo sem asas na terra, padre. Desculpa cortar, mas é uma pessoa que também vive com vocês isso, né? A Thalita. E ela fez questão de falar com vocês agora. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Thalita, eu tenho 19 anos e eu sou irmã do Enzo. Eu vim falar um pouquinho do Enzinho, de como ele mudou a nossa vida para melhor, de como ele veio em forma de anjo para mudar tudo. O Enzo, ele veio depois de 12 anos, de tanto que eu pedi pra minha mãe, eu quero um irmão, quero um irmão, quero um irmão, quero um irmão, quero um irmão. Veio. Com 2 anos de idade do Enzo, minha mãe sentou pra conversar comigo e falou, filha, seu irmão, eu acho que seu irmão é autista. Aí eu falei, o que é autista? Aí ela me explicou e eu falei, mãe, tudo bem, a gente só precisa amá-lo muito mais e dar o carinho, o que ele precisa, o tratamento. E ela se surpreendeu, né? Porque eu peguei aquela notícia como vai ficar tudo bem, porque nós sempre fomos muito confiantes em Deus e eu tinha certeza de que se Deus colocou o Enzo na nossa família, é porque ele ia ser muito amado independente de como ele fosse, né? E hoje eu até falo com minha mãe,
eu não queria ter um irmão típico. Hoje em dia não mais. Eu queria o Enzo. Foi assim que Deus deu ele pra gente e é assim que eu quero ele pra sempre, né? O Enzo é meu filho, né? Eu falo isso pra todo mundo, o Enzo é meu filho. Ele é uma criança que é um anjo, né? Eu vejo o Enzo como um anjo, não como um ser humano. Realmente Deus nos trouxe o Enzo pra mudar tudo, mudar nossa vida pra melhor. É porque ele ia ser muito amado independente de como ele fosse, né? E hoje eu até falo com minha mãe, eu não queria ter um irmão típico. Hoje em dia não mais. Eu queria o Enzo. Foi assim que Deus deu ele pra gente e é assim que eu quero ele pra sempre, né? O Enzo é meu filho, né? Eu falo isso pra todo mundo, o Enzo é meu filho. Ele é uma criança que é um anjo, né? Eu vejo o Enzo como um anjo, não como um ser humano. Realmente Deus nos trouxe o Enzo pra mudar tudo, mudar nossa vida pra melhor. O Enzo é aquela criança que acorda sorrindo, né, que tá sempre feliz, que tem uma pureza que a gente não vê hoje em dia. E o Enzo é tudo pra mim, de verdade. Eu agradeço muito, muito a Deus e a Nossa Senhora por ter nos dado o Enzo, que ele é motivo da nossa felicidade diária. Aos meus pais por confiarem em Deus também junto comigo e saber que tudo ia ficar bem, tudo ia dar certo, como hoje tá tudo bem. O Enzinho tá com 7 anos aí, graças a Deus já tá falando, que era o nosso sonho ouvir a voz do Enzo. Meu pai foi pra Aparecida a pé pra pagar a promessa de o Enzo falar. Enzo tá falando aí, ó, tá sorrindo como sempre, tá esperto e é milagre, gente, é milagre. É milagre mesmo, é Deus, é Nossa Senhora e eu só tenho a agradecer, de verdade, né? Deus dá as crianças especiais para famílias especiais, eu creio nisso. Essa é a Thalita. Infelizmente, nosso tempo é muito curto, até para que a Lucila possa se recompor, né? Vocês têm um compromisso comigo. Nós vamos terminar o programa, mas eu só peço uma coisa. Tragam o Enzo para que eu possa conhecê-lo. Sim. É? Com certeza, enquanto nós estávamos conversando, as fotos do Enzo foram sendo passadas, enfim. Mas tragam ele. Nós celebramos aqui na Catedral Nossa Senhora do Líbano todas as segundas-feiras, todas as quartas-feiras. Fica aí a minha expectativa em conhecer o Enzo. Tá bom. Para que a pergunta que eu fiz, vocês não precisarão responder. Mas eu vou ver como que é o Enzo hoje. Dario, Deus te abençoe. Amém. Obrigado. Muito obrigado por ter vindo. Lucila, também. Deus abençoe você. E é isso que Deus nos faz. Quando nós pedimos alguma coisa e Deus manda diferente, a Thalita respondeu muito bem. Ele só manda pessoas especiais para famílias especiais. Semana que vem nós voltamos. Esse e todos os outros programas você pode acompanhar a hora que você quiser no Canção Nova Play. Deus abençoe vocês. E agora, me deixe abraçar os pais de um milagre. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.